palavra, não o discurso. Não estou falando do discurso, não estou falando da palestra, mas a palavra, o Espírito da palavra, a força da palavra, é para te restaurar e para te curar. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 9. Começamos hoje o capítulo 9. Amém. Começamos agora o capítulo 9. Amém. Olhe para mim um minutinho só. Antes de mais nada, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10 é um bloco só. Muitos às vezes leem o capítulo 9 e falam assim, a defesa de Paulo. Não, não é isso. Paulo não está nem aí para a defesa dele, não é defesa. Quando nós lermos aqui vai parecer que ele está se defendendo, que ele está reclamando alguma coisa. Ele não está reclamando, ele está falando que é o que ele disse que ele é, e que as pessoas têm que ver assim. Eu lembro que um tempo atrás eu ouvi uma pregação muito boa a pregação, mas muito boa mesmo, mas quando você passa o risco assim, você vai fazer a soma, ficou mais parecendo que Paulo estava reclamando. Um amigo meu, a pregação, o nosso bispo que a gente tinha aqui no passado, muito boa, só que no final parecia que o Paulo estava reclamando alguma coisa. Ele não está reclamando nada. Então, isso aqui tem que ser visto 8, 9 e 10. Nós vimos já o 8, vamos começar a ver o 9, capítulo 9. Na nossa vida, na nossa Bíblia está dividido assim, mas ela não é dividida originalmente. Isso aí foram os homens mais modernos que dividiram o texto bíblico para facilitar pedagogicamente. Fica fácil para você achar, para você ler, entenderam? Mas não é assim, é um bloco só, 8, 9 e 10. E aí vocês vão entender, se vocês me acompanharem, vocês vão entender que delícia isso daqui, como isso aqui nos fará bem. Amém? Antes de nós continuarmos algum destaque, vamos ler o texto todo, capítulo 9, 1 Coríntios, e por favor, se está no celular, se está no teu celular, é só para ler a Bíblia, não é para consultar e-mails, mensagens, conversar, pelo amor de Deus. Diga para o seu vizinho, você tem liberdade em me dar uma bronca, se eu atender algum e-mail aqui, se eu ver o Facebook aqui, pode me puxar a orelha. Todo respeito, meu irmão. Ninguém vai bater em você se de repente for tocar, fique em paz. Mas desliga já, ué. Mas por favor, tá bom? Amém? Vamos ler o texto então, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Olha só. Não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homens, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que o Senhor Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, as maiores, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós maior direito? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo.
Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se façam comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Dispenseiro vocês aprenderam no capítulo 4, hein, ó. Foi 4 ou foi 5? Vocês aprenderam já. 18. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então tem uma lei, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, disciplina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém? Entenderam o texto? Lindo, não? É uma peça literária linda, né? Melhor que Shakespeare. Fala a verdade. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é uma peça literária para você babar 1000 anos aqui. Isso aqui é lindo demais. Amém? Creio que, a grosso modo, a gente consegue entender. Então, como eu falava, deve ser visto o capítulo 9 no capítulo 8. Qual é o tema do capítulo 8? A liberdade cristã. Não é isso? A liberdade cristã, é esse o tema do capítulo 8. Nós já aprendemos que esses corintianos aqui, não o time, viu? O povo de Corinto, tá bom? Esse povo aqui de Corinto, eles são metidos a ter direitos. Desde o começo. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, não é assim? Né? É o tempo todo assim. Eles, eu fui ensinado pelo Apolo, eu fui pelo Pedrão, eu fui por esse, fui por aquele, eu faço o que ele mandou. Eles são cheios de normas, de regrinhas, e falam, eu fiz o que mandou. São cheios de direitos. Lembra do capítulo 6, quando Paulo, ele disse, sofre antes o dano. Em vez de você levar o povo aos tribunais, sofra o dano. É esse o contexto aqui, a liberdade cristã. O que é o capítulo 9 então? O capítulo 9 é a vida do Paulo. No capítulo 9, ele está falando da liberdade cristã. E o que era o capítulo 8? O capítulo 8 mesmo, gente? O saber ensoberbece, lembra? Volta comigo um pouquinho aí. Final do verso 1 do capítulo 8. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Verso 3 do capítulo 8. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É amar a Deus. Verso 9 do capítulo 8. Verso 9. Olha só. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Viram? Outra vez o 8, 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade
não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Verso 13. Por isso, se a comida serve de escândalo, a meu irmão nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha bem isso aqui. Então o que é isso aqui? Os irmãos de Corinto sabem tudo, são metidos a saber tudo, são intelectuais. Paulo então já manda logo na veia. A questão não é se você conhece a Deus, a questão é se você ama a Deus. Conhecer a Deus nada é, se não houver prática. O amor edifica, o saber ensoberbece. É esse o capítulo 8, a liberdade cristã. Eu tenho liberdade? Tenho. Eu posso tudo. Eu tenho liberdade. Agora, se essa minha liberdade vai escandalizar, derrubar, destruir o meu irmão, eu tenho que ver como eu vou andar. Quem está me ouvindo ainda? É esse aqui. Então Paulo está falando para cientistas cristãos, para gente doutas de saber. Paulo está conversando com os coríntios que sabe, que entende, que sabe responder à altura, mas não sabe viver à altura do evangelho. Quem está me ouvindo? Não sabem viver à altura do evangelho, porque um dos núcleos do evangelho é que melhor é dar do que receber. E isso é um dos núcleos do evangelho. E tem gente que pega esse versículo e faz as pessoas darem dinheiro. Melhor é dar do que receber. Dá dinheiro. Não é dar dinheiro não, é dar a sua vida, é se entregar, é se dispor, é caminhar 1 milha, 2 milhas. Então, esse povo aqui é um povo que sabe. Eles sabem, eles são cientistas do saber. Eles batem no peito e falam: nós sabemos, o ídolo nada é. E o Paulo fala: é mesmo, não é não. Lá no capítulo 10 ele vai falar que atrás do ídolo tem um demônio, mas depois a gente vê isso. Então no capítulo 9, o que o Paulo vai fazer agora? Presta atenção que você vai entender. Porque você leu isso aqui, dois e não entendeu, mas veja bem. Paulo, depois que faz todo esse capítulo 8, olha como ele começa o capítulo 9, dá uma olhadinha aí. Não sou eu porventura livre? Não sou eu porventura apóstolo? Eu não vi a Jesus? Olha para mim de novo. O que o Paulo está fazendo aqui? Ah, vocês sabem. Olha para mim aqui. Ah, então vocês sabem. Ah, então vocês conhecem. Ah, então a desculpa de vocês para não se aproximar, para não se dispor, é que vocês sabem muito. É isso que está aqui. A grande questão, irmãos, é que muitos fazem teologia sem ser pastor de igreja. Cuidado com os teólogos que não sabem mexer com o rebanho. Eu conheço um monte de doutores aí que não sabem o que é isso aqui, olha. Fazem livros e livros, compêndios e compêndios, mas não sabem o que é isso daqui. Não sabe o que é isso aqui. Não sabe o que é estar assim reunidos. São convidados para dar palestras profundas, e não sei o que, mas não sabe o que é a vida de rebanho, a vida de pastoreamento, a vida de perseguição. Quantos teólogos já foram perseguidos? Só nesse ano eu fui traído 2 vezes, só esse ano. E qual o problema? Se o meu Senhor foi, qual o problema? Qual o problema? Se o nosso Senhor foi negado, traído, vilipendiado, então tem muitos teólogos aí, muitos estudiosos, que não sabem o que é a vida de igreja. Então não entende. O que o Paulo está fazendo aqui? O Paulo está falando: vocês sabem. Então deixa eu falar para vocês quem sou eu. Aí eu vou dividir esse texto em 2 partes. Esse texto vai ser dividido assim, ó. Primeira parte, Paulo defende o direito de receber um suporte. Vai do 1 até o 14. Ele vai defender o direito de receber um suporte em todas as áreas. Financeiro, sentimental, emocional. Ele vai defender que ele tem que receber, que ele merece receber. Só que depois do verso 14, ele vai defender que ele também tem o direito de não receber nada. Pegaram? Então eu dividirei o texto em 2 partes. Primeira parte,
Paulo vai defender com unhas e dentes o direito que ele tem de receber todo o suporte possível. Por isso que você fica meio você lê aqui, você fica meio estranho, ele estava falando que ele tem que receber, agora ele não quer mais. O alvo do Paulo aqui é desnudar os cientistas de Coríntios. Ele quer despilo, fala assim, vocês estão confiando no saber de vocês, né? Vocês estão escorados em que vocês sabem. Então ele vai defender o direito de que ele merece. Se há alguém que merece é ele. Mas depois ele vai defender o direito que ele tem de não receber também. Como direito de não receber. Tudo bem até aqui? Está dividido assim. Tá bom? Amém? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Não sou eu porventura livre? Vocês são livres, eu também sou livre. Só que vocês não são apóstolos, eu sou apóstolo. Eu não vi Jesus, nosso Senhor? Vocês não viram. Se eu estou passando aqui um pouco de arrogância, não é firmeza. Tá bom? Se eu estou passando um pouco de arrogância, de orgulho, não. O que ele está é pegando os arrogantes e falando assim, vocês se exaltam por isso. Vocês se exaltam porque vocês sabem. Então vem cá, então vamos ver quem é aqui então. É isso que ele está fazendo, irmãos. É isso que ele está fazendo. Ele pega a vida dele como exemplo. A vida dele é a ilustração. Amém? Tudo bem até aqui? Então ele vai trazer 5 argumentos. 5 argumentos para mostrar que ele merece receber todo o suporte. Primeiro então é essa questão do apostolado dele aí. O seu apostolado, os seus direitos e a sua veracidade. Olha lá, então ele fala, e aí algumas pessoas pegam isso aqui, você vai ver algum estudo que, como eu falei que Paulo não fez teologia de casamento no capítulo 7, lembra que eu falei isso? Quem lembra que eu falei isso? Ele não fez todo um compêndio teológico sobre o casamento no capítulo 7 não. Aqui também, ele não está fazendo teologia sobre quem é apóstolo e quem não é apóstolo. Por quê? Porque muitos pegam isso daqui, e eu acho até legal, eu acho bonito. Mas não, isso aqui não está tudo aqui. Por exemplo, alguns pegam isso aqui e falam assim, para ser apóstolo, tem que ver o Senhor. É uma das tendências teológicas. Se não ver o Senhor, não é apóstolo. Aqui nesse texto isso é verdade. Mas isso não pode ser uma norma, uma via de regra geral. Primeiro porque a gente não sabe. A gente não sabe. Para mim assim, na minha visão, o apóstolo, pastor, o senhor é apóstolo? Não. E por que eu não sou? Porque eu acho que o mais básico para o apostolado é ele levar Cristo onde Cristo não é conhecido. Para mim isso é fundamental. Para mim isso resolve tudo. Tem um pastor presbiteriano que está desmatando o Amazonas, levando Jesus para as tribos de índios. Para mim ele é um apóstolo. A igreja dele é presbiteriana, não reconhece como apóstolo. Para mim ele é um apóstolo. Ele está entrando nas florestas amazônicas, de Rondônia, de Roraima, do Acre, está entrando nas florestas amazônicas, e está levando Jesus, ele e um grupo de pessoas, levando Jesus, aonde Jesus nunca ninguém nem ouviu, no meio dos índios. Às vezes chega para a gente que índio está em extinção. Meu irmão, mas isso é mentira. Tem tantas tribos no nosso Brasil, divisa com o Peru, divisa com o norte latino-americano. Tem tantas tribos que não conhecem nada, irmãos, nada do Evangelho. Olha, irmãos, até 25 anos atrás, não sei como é que está agora, tinha canibais, tinha índios que comiam carne humana. Mas isso não chega para nós. Até 25 anos atrás tinha índio aqui, que comia carne humana. Essas pessoas conhecem Jesus? Não. Então, basicamente, apóstolo é isso. Mas aqui o apóstolo ele traz algumas observações. Ele fala assim, não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Por quê? Porque ele foi ungido pelos apóstolos lá de Jerusalém. Não vi Jesus? E ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Né? No capítulo 1 de Atos fala que uma das credenciais para o cara ser um dos 12, era ele ter andado com Jesus. Capítulo 1, versículo 21 de Atos. Quer ver isso comigo? Vamos ver lá comigo, Atos capítulo 1, deixa marcado aí. Vai lá em Atos no capítulo 1, no versículo 21. Atos capítulo 1, bem rapidamente. E se você não quiser ir lá, pode ficar aí que eu leio para você, você ouve, você entende. Capítulo 1, versículo 21.
Isso aqui também não é uma regra áurea, não é uma regra áurea, mas é uma pista. Capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim, ó, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Isso aqui, o que é isso aqui? O Judas morreu, ficou faltando um apóstolo, sim ou não? Eram 12, o Judas morreu, se matou, se enforcou, ficou faltando um apóstolo. Eles vão agora eleger um apóstolo. Aí eles fazem isso aqui: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que nós foi levado, um destes seja testemunha. Então isso aqui é uma elucidação. Para mim isso aqui não é uma norma, porque alguns ainda acham assim, mas será que esse Matias, ele foi mesmo? Nunca mais falaram do Matias. Será que foi isso mesmo? E outra coisa, o apóstolo Paulo não viu isso daqui, desde o começo de João até o dia que ele foi levado. E o apóstolo Paulo, alguém tem dúvida que o apóstolo Paulo é apóstolo? Ninguém tem. Amém? Então o apóstolo, ele fala, eu sou apóstolo. Por quê? Porque em Atos capítulo 9 ele viu o Senhor, ele diz assim, eu vi o Senhor. Em Atos no capítulo 22 ele repete isso mais contundentemente, que ele viu o Senhor e ouviu a voz dele. Ele fala assim, eu vi o Senhor e ouvi-lhe a voz. Quando ele vem da conversão, Atos 22 ainda, ele vem da conversão para Jerusalém, ele está lá dormindo e ele ouve o Senhor e o Senhor diz, vá e pregue a minha palavra, eu tenho muita gente para ouvir a minha palavra. E ele fala assim, eu ouvi a voz do Senhor da sua própria boca. Paulo fala, eu vi a voz do Senhor da sua própria boca. E aqui também, né, aqui mesmo nesse capítulo 1 ele fala, não viu o Senhor? Volta para Coríntios. Então o apostolado de Paulo, ele tem direito porque ele é apóstolo. Então ele tem todo o direito. E dentro desse direito ele fala umas coisas legais aqui, ó. Verso 2 do capítulo 9 de Coríntios. Se eu não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Olha só, se eu não sou apóstolo para alguém, se eu não sou, certamente o sou para vós. Lembra lá de Atos capítulo 4, quando ele fala em Atos capítulo 4, quando ele diz assim, quando ele diz que vocês não são órfãos, vocês são meus filhos. Vocês são meus filhos, eu os gerei. Eu os gerei. Vocês têm muitos pedagogos, tiveram muitos instrutores, mas eu sou o pai de vocês. Isso foi lá em Coríntios, no capítulo, acho que foi o capítulo 4 que nós vimos isso, né? Eu sou o pai de vocês. Então o apostolado dele garante para ele esses direitos. Garante para ele, outra coisa que ele tem, receber o ensino do alto. Por que ele tem direito? Porque o ensino dele veio para ele de forma espiritual. Ele tem direito de receber tudo que ele vai falar aqui na frente, tudo isso daqui, porque ele é apóstolo. Se ele não é apóstolo de outros, de repente dos Éfesos, ou dos Efésios, ou dos de Tessalônica, com certeza ele fala, de vocês eu sou. Vocês não conseguem falar uma frase, vocês não conseguem falar uma frase sem que haja algo de mim na boca de vocês. Tudo que vocês sabem, vocês aprenderam de mim. É isso que ele está querendo dizer aqui. Verso 3, voltei para Coríntios já. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber? Se vocês estão reclamando que tem direito, eu tenho muito mais. Não temos nós o direito de comer e de beber? Verso 5, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Por que isso daqui, irmãos? Por que isso daqui? Paulo era casado? Não. Pedro era? Era. Os demais apóstolos eram. Aí ele fala, algumas pessoas colocavam isso em evidência. Não temos nós também o direito de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor. Sempre que ele fala assim, o Senhor é Jesus, os irmãos de Jesus e Pedro, eu também tenho direito. Se eu não me casei, é porque eu tomei uma decisão.
uma decisão. Mas eu tenho direito. Eu tenho direito de comer, de beber, de entrar, de sair, de levar comigo uma irmã cristã, uma mulher irmã, como os demais apóstolos têm. Verso 6: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Será que nós, eu e Barnabé, não temos o direito? Por que eles estão falando isso? Porque Barnabé e Paulo foi posterior. Então havia alguns ali. Quem eram esses aí, irmãos? Lembra dos grupinhos? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo, não é isso? Com quem será que o Paulo tinha problema? Será? É óbvio. Ó, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? Desses 4 nomes aqui, quem foi apóstolo de Jesus lá, que andou com Jesus, dormiu com Jesus, acordou com Jesus? Pedro. Esses que se auto-intitulavam, eu sou de Pedro, esses eram um espinho no sapato do Paulo. Esses colocavam em dúvida alguma coisa. Então o Paulo, ele fala isso. Será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? E depender? Aí ele vai usar o segundo argumento. Então o primeiro argumento, eu sou apóstolo. O segundo argumento, ele vai usar o exemplo de alguns trabalhadores. Olha o verso 7. Primeiro argumento, eu sou apóstolo, entendeu? Eu vi o Senhor, eu recebi o ensino do alto, eu fui instruído por Deus, as minhas palavras vieram do alto, amém? Tudo bem? Eu não vou me esticar aqui não. Primeiro argumento, eu sou apóstolo, o meu ensino vem do alto, o meu ensino vem de Deus, eu vi o Senhor, pronto. Segundo argumento, ele vai usar o exemplo dos trabalhadores seculares, do trabalho comum. Verso 7. Quem vai à guerra à sua própria custa? Então, soldado. Quem planta uma vinha e não come do fruto? Usa o trabalho do agricultor. Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite? O pastor. O segundo argumento do Paulo, porque ele... por favor, não se percam. Paulo está defendendo que ele tem direitos, sim ou não? Tá bom? Diga para o seu vizinho, Paulo está defendendo que ele tem direitos de sustento em todos os sentidos. Então o primeiro argumento dele é, eu sou apóstolo, eu vi o Senhor, as palavras que eu falo veio dele. Esse é o argumento. Segundo argumento, ele vai pegar o óbvio de novo, os trabalhadores seculares. Aí ele fala, o soldado, quem vai à guerra à própria custa? Ele está usando da experiência humana, de metáforas, de palavras, de metáforas. Qual é o soldado que vai à guerra à própria custa? Você conhece alguém, irmão? Nem o PCC, né? Segundo, ele usa o exemplo do agricultor. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? E o terceiro, o pastor de rebanho, de ovelha, de gado, ou quem apacenta o rebanho e vai comprar leite no mercado, meu Deus do céu. A pessoa, quem é que apacenta rebanho e na hora que precisa de lã, vai comprar do vizinho? Entenderam? Então, o segundo argumento dele é muito básico, não tem como se livrar. É isso que Paulo está falando. Amém? Porventura, verso 8, porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Terceiro argumento. Então, o segundo ele usa a experiência humana, o trabalho secular. O trabalho secular. Terceiro argumento, a lei de Moisés. Diga, a lei de Moisés. É o terceiro argumento. Porventura falo isto como homens, ou não diz a lei? Aí ele vai pegar a lei. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Quando o boi estava trabalhando, pisando, fazendo algum tipo de trabalho, deixa a boca do boi livre, né? Deixa o boi comendo. Amém, irmãos? Esse é o terceiro argumento. A lei de Moisés fazia isso. Vamos ler, aqui eu preciso ler com vocês mais alguns textos, tá bom?
Vamos ler o 9 aqui, a gente pula já, ó. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa, gente? Diga para mim, sim ou não? Não. Será que quando Deus falou isso no Antigo Testamento, Ele falou isso com o boi? Ó, cuide do boi, viu? Hã? Será que Deus estava lá? Ó, quando você colocar o boi para arar, não amarre a boca do boi. Será que Deus estava falando do boi, gente? Eu sei que hoje tem essa modinha aí, né? Cuide do cachorro, cuide do gatinho, salve o cachorro, salve o gatinho, salve o passarinho, essa coisa assim, tem essas ondinhas aí, né? Mas não é que Deus mandou cuidar não, irmão. Não mandou você relaxar também, né? Porque os bichinhos dependem de nós, não é? Não é? Depende de nós. Mas Deus não está falando com cachorro não, nem com gado não, está falando dos seres humanos, né? Ou seguramente por nós que Ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre em fazê-lo com esperança. Ou quem lavra a terra, tem esperança, não tem esperança? Você planta banana, qual é a esperança que você tem? Você que planta banana, qual a sua esperança? Comer uma, irmão. Pelo menos para provar. Você planta mandioca, qual a sua esperança? Fazer uma sopoma de mandioca e me convidar ainda para ir lá na sua casa ainda, irmão. Não é? Então ele usa a lei de Moisés. Mas aí precisamos ler algumas coisas aqui, que esse aqui é muito legal. Abra a sua Bíblia comigo agora, e se todos puderem fazer isso aí, 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, lá Paulo vai falar da lei, ele vai argumentar um pouco mais sobre a lei. 1 Timóteo, no capítulo 5, é mais no fim da sua Bíblia, tá bom? Já chegando lá perto de Hebreus, antes de chegar em Hebreus, na verdade, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, veja isso aí comigo. Capítulo 5, versículo de número 17, é o mesmo Paulo, viu, irmão? Embora esteja marcado Timóteo aí, é o Paulo escrevendo para o Timóteo, tudo bem? Lá no Coríntios é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Aqui é Paulo escrevendo para um obreiro, para um ministro, para o Timóteo, tá bom? Capítulo 5, versículo 17, olha lá. Acharam o texto? Olha só. Então, olha para mim, olha para cá um pouquinho só, espera um pouquinho só. Olha para cá. No segundo argumento, o Paulo pegou o trabalho secular, não pegou? O soldado não vai à guerra à própria custa. Ele pegou o pastor de ovelhas, ele pegou o agricultor, né? Ninguém planta sem que não espera receber. Ele pegou isso, aí aplicou a lei. Ou não diz a lei que não podemos amarrar, tapar a boca do boi enquanto ele está pisando, enquanto está trabalhando? Aí ele aplica a lei. E aí eu quero ver isso aqui. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Olha só. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no... Igreja, olha para cá um pouquinho. Presta atenção aqui. No concreto, no prático, a coisa mais importante que há na sua vida é o ensino, irmão. Você não falaria hoje o jeito que você fala se você não fosse ensinado. Na igreja prática, no prático, no concreto, no preto e no branco, o ensino é a coisa mais importante. Mas o que você vê aí fora, irmãos? Mais importante são milagres. Mais importante aí fora são movimentos. O mais importante aí fora são os louvores. Quem está me ouvindo ainda? A coisa mais importante na igreja, assim, o ensino é o chão da fábrica. Porque uma fábrica não é fábrica sem as pessoas que estão lá no meio da produção. Não sai nada. O ensino, gente, é o chão da fábrica. É a coisa mais importante. É o coração. É o coração da vida cristã. É o ensino, irmãos. E esse próprio Paulo vai falar aqui no Timóteo mais tarde. Ele vai falar assim, ó, nos últimos dias, diz o Espírito expressamente, que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a ensinos de demônios. Gente, a Bíblia é uma cartilha, é um livro de ensino, meu irmão. Não é um livro de filosofia,
é para ser aprendida, observada. Você está me entendendo ainda, sim ou não? Isso aqui é muito sério, irmãos. As igrejas estão essa água aí hoje em dia, porque falta ensino, falta instrução, falta conhecer a Deus, porque Deus só se dá a conhecer pela palavra. Deus só se dá a conhecer por intermédio da palavra, irmãos. Deus não será conhecido sem a palavra, irmãos. Você pode ficar chateado comigo, irmãos, mas essa é a grande verdade. Tem muito oba-oba por aí, tem muita gente tendo revelações, voando na maionese, e não tem fundamentação, irmãos. É gostoso orar? É gostoso se arrepiar? É lógico que é. Pular, saltar no Espírito, cair em êxtase, lógico que é. Mas isso tudo fundamentado no ensino, na palavra, irmãos. A verdade libertará. A verdade é que liberta a gente. Sem a verdade você continua escravo. Você continua escravo. Olha de novo aqui. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. O que é presbítero? É alguém experimentado. Olha para mim aqui. Presbítero é alguém experimentado. Às vezes entendido como alguém mais velho, às vezes alguém que tem mais experiência. Entendeu? A palavra se referia a alguém mais velho mesmo. Era um ancião, alguém mais velho. Mas isso pode ser entendido também como alguém experimentado. Porque nem todo velho é experimentado e nem todo novo é desinformado. Então esse presbítero aqui, se você levar na definição literária, é o cara mais velho. Mas o significado da interpretação é aquela pessoa que tem caminhada com Deus. Caminhada. Por exemplo, o Marcos que escreveu o livro de Marcos. Ele era um menininho quando Jesus morreu. Ele era muito novo. Quando ele começa a acompanhar Paulo e Barnabé, ele já é mais experimentado. Mais experimentado. Paulo se separou dele, Barnabé não. Ele era muito novo, muito embora ele era muito experimentado. Tanto é que Paulo depois reconhece quem é o Marcos e chama o Marcos de volta. Quer conversar com o Marcos. Então assim, o que é o presbítero? É alguém experimentado, alguém maduro, alguém que lidera, é alguém que traz na prática, não apenas na teoria, é alguém que traz na prática o esclarecimento da Escritura. Você lembra quando Paulo repreendeu Pedro? Você lembra disso? Atos capítulo 15, Gálatas capítulo 1. Eu nunca viram isso. Quem é mais velho, Paulo ou Pedro? Quem era mais velho de andar com Deus, Paulo ou Pedro? Muito Pedro, muito Pedro. Mas o Paulo repreendeu Pedro, sem temor nenhum, com respeito, mas sem temor nenhum. Esse presbítero é alguém que traz o ensino na prática. Não é só assim, vai para lá, vai para cá, não. É, vamos juntos. Devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Quando eu falo isso, não adianta alguns aqui tentar correr para virar mestre, não adianta. O que você tem que fazer é se render, porque se Deus chamou você para ser profeta, é profeta que você vai ser. Você acha que quando eu me converti eu gostava de ser mestre? Ainda mais da igreja que eu vim, mas não gostava mesmo. Eu queria ser outra coisa, eu queria ser evangelista, porque era popular o evangelista, não esse evangelista de hoje em dia. Não queria. Mas a minha dicção, ela é complicada, porque o evangelista tem que ter uma voz, uma oratória. Mas eu sou gago para falar, eu sou gago para começar. Então eu preciso pensar 3 vezes de falar. Eu gaguejo. Tudo a ver com o ensino. Então, não adianta você falar, eu quero ser esse. Não, você não tem que querer nada. Você tem que se dispor. De repente você vai ser o pastor.
pastor bíblico, não de hoje em dia. De repente você vai ser um profeta. Profeta é uma coisa assim que eu não gostaria, porque profeta geralmente ninguém gosta dele. O profeta bíblico não tem multidões não, viu? Profeta ainda perde discípulo ainda. Lembra que o João perdeu o discípulo para Jesus? Ainda perde. Profeta geralmente ele perde a cabeça, ele é colocado na cova. Mas se você nasceu para ser profeta, filhão, você nasceu. E profeta não é popular. Tá bom? Não adianta aqui ficar, eu quero ser isso aí. Não adianta. Ou é ou não é. Entendeu? Os que se afadigam na palavra e no ensino. Aí ele pega aquele lá, olha só, verso 18 aí, que ele falou lá, ó. Pois a escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra os presbíteros ou o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha como esse presbítero que se afadiga no ensino tem crédito, irmão, na escritura. Olha como ele tem crédito. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quando tá bom isso aqui, até porque tá bom. Amém? Então o que Paulo faz aqui? Esse verso 17 é uma argumentação da lei. Tá vendo o verso 18 aí, ó? A escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Não é o mesmo que está lá em Coríntios? Nós lemos agora. Só que o Paulo, ele explica isso aqui para nós com o versículo 17. Na prática, o que é isso? Na prática, ele está interpretando a lei de Moisés. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, esses que se cansam para ensinar, aprender e ensinar, aprender e ensinar. Por exemplo, vou pegar a minha vida como exemplo aqui. Você acha que eu forço? Acha que eu forço em mim estudar a Bíblia? Irmãos, é normal na minha vida. Fala com a pastora para você. É normal na minha vida. Ela acordar de madrugada, tá eu lá no celular. É normal, verificando alguma coisa que me ocorreu. Tuft, sem problema. Eu já antes me incomodava, hoje não me incomodo mais. É normal. Dormir tarde e acordar cedo. É minha vida normal. O que você está fazendo aí? Não, eu estou pensando uma coisa aqui, eu acho que está errado isso aqui, vamos ver isso aqui, e tá lá. Isso durante madrugada, 4 horas, 3 horas, pá, acordo, e ligo o celular para estar ali perto de mim já, aí vou ver alguma coisa que me ocorreu, alguma ideia que me ocorreu, como é que eu vou provar um pensamento, como é que eu vou tirar uma hipótese errada. Isso são características de quem ensina, gente. Acho que eu falei, não sei querer. Sabe qual é a minha canseira aqui de ensinar esse livro aqui? Daniel e Coríntios. A minha canseira não é trazer o ensino de Coríntios, é facilitar o ensino de Coríntios. Como é que eu posso falar aqui para 300 pessoas aqui, de uma forma que todos entendam? Percebe? A minha dificuldade, porque se você me deixar falar aqui, eu falo até amanhã. E nós vamos embora aqui conversando sobre Coríntios. Eu me preparo, quando eu venho aqui, faço as minhas rotações aqui, está aqui, preparada. O meu preparo aqui é para simplificar, para que você possa comer e engolir, porque de repente você põe na boca, mastiga e não dá para engolir. Tiveram experiência de colocar alguma coisa na boca e não dá para engolir? Tiveram, né? Então o meu trabalho aqui como professor aqui, não é trazer Coríntios, é simplificar, fazer com que ele seja palatável, com que ele seja compreensivo. E mesmo assim, uma meia dúzia não entendi nada do que ele falou. Mesmo assim tem uma meia dúzia que não entende, mas eu me gasto para isso. Então, o Paulo ele explica a lei dizendo assim: olha, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem e aqueles que com especialidade se afadigam na palavra e no ensino. Tá bom? Volta para Coríntios lá, nós já acabamos já. Volta para Coríntios.
Então, o terceiro argumento de Paulo é a lei de Moisés. Eu vou ler o texto e a gente encerra agora. Voltei para Coríntios capítulo 9, versículo 9 e 10. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, quando trabalha. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o com esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vocês os bens materiais. O que Paulo está fazendo aqui, gente? Paulo está reivindicando que ele tem direito, hein? Ó, esquece não, eu vou fechar agora. Paulo está reivindicando que ele tem direito. Se eu dei para vocês o mais importante, o esclarecimento espiritual, trouxe para vocês a luz espiritual, a fundamentação, será muito receber de vocês os bens materiais? O que vale mais, gente? O bem material ou o bem espiritual? Como é que você pagaria a sua salvação, meu irmão? Como é que você pagaria? Você pagaria? Dá para pagar? Porque não foi com prata nem com ouro que nos comprou Jesus, né? É, não é? Então ele fala assim, para arrematar, ele está defendendo o direito dele, né? Ou, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós, isso daí, os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, ó, o Paulo está jogando na cara, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Vocês não falam dos outros, mas ficam falando de mim. Entretanto, não usamos desse direito. Aí, a partir do verso 14, ele vai falar que ele tem direito de recusar, porque ele vai recusar. Primeiro ele fala que ele sabe, que ele tem, que ele pode, que ele foi chamado, ele está embasado na lei de Moisés, ele está embasado aqui assim, na lei de Moisés, para falar que ele tem direito. Então a primeira parte, ele está dando um exemplo para o capítulo 8, para o povo de Corinto, que ficava batendo no peito, falando: nós temos o direito, nós temos o direito, nós temos o direito disso, temos o direito daquilo. Ele fala: vocês têm, né? Vou provar para vocês que eu tenho também. Ele começa a falar isso. São 5 argumentos, eu falei de 3 argumentos, talvez nem precise falar mais dos outros argumentos depois, talvez nem precise falar mais dos demais argumentos. Tem mais o argumento do templo de Moisés, lá do templo, né? E o argumento do ensino do Senhor. O Senhor ensinou isso em Mateus 10. O próprio Jesus ensinou isso. Então eu não vou falar isso aí, vamos pular aqui agora. Mas é isso. Em vez de ficar arrotando o saber, em vez de ficar aí, olha, ensoberbecendo, vamos praticar o que nós sabemos? Vamos praticar o que nós sabemos? Porque o capítulo 8, eles não querem praticar, eles querem, eu sei. Então para nós aqui hoje, você sabe um tanto assim? Pratique um tanto assim. Você sabe um tantão assim? Pratique um tantão assim. Quanto mais você sabe, mais pratica. Então, em vez de ficar falando que sabe, que conhece, que aprendeu isso, que aprendeu aquilo. Amém? Vocês pegaram o ensino hoje então? Depois de tudo que eu falei, isso tem que ser retido. Você conhece Jesus? Então pratica Jesus. Você conhece o sangue da cruz? Então pratica o sangue da cruz. Você conhece que você é um chamado de Deus? Então pratique que você é um chamado. O saber ensoberbece a gente. O amor edifica as pessoas. Quando você ama a Deus, as pessoas ouvem você com graça. Com graça. Aí eu já aproveito, já pego aqui já e falo para alguns irmãos: cuidado com as ministrações duras que vocês fazem. Porque não adianta ser duro. Pregações duras são mais fáceis de pregar. Pregações exortativas são muito fáceis de pregar. Pode pregar pregações exortativas? Podem. Mas que haja graça. Que antes de você dar uma bronca, que você vá de joelho e fala: Senhor, eu vou falar duro. Senhor, eu vou pegar pesado. Senhor, que eles vejam em mim a tua graça. Que eles vejam em mim o teu amor. Então é assim que ele está respondendo. Ele tem direito. Eu tenho direito. Porque se vocês sabem, eu sei mais. Se vocês conhecem, eu conheço mais.
Se vocês fizeram, eu fiz mais. Até mesmo vocês me pertencem. Vocês é o selo do meu apostolado. Selo quer dizer pertence. Vocês pertencem a mim. Quando ele fala, vós sois o selo. Verso 2 aí, ó. Se eu não sou apóstolo para outro, certamente sou para vocês. Porque vós sois o selo. Selo é posse, indica posse. De vocês. Vocês me pertencem. Se eu tenho direito, eu tenho de vocês. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora. Curva sua cabeça, por gentileza, nesse instante. O saber ensoberbece, o amor